Jesus agora vai para o deserto. Para nós esse deserto é caminho de superação. Quando ele volta à aldeia de Betânia, por exemplo, para encontrar Lázaro, é caminho de compensação, é caminho de restituição, é caminho da volta. Só que o deserto, depois de saber da morte de João Batista, é o caminho da ida, não é da volta. Em outras palavras, depois de uma perda, o que nós observamos no texto é, continua. E continua para onde? Para frente. Vai Jesus agora viver um momento de solitude no deserto. Aonde, igreja? No deserto. No deserto. Jesus quer ficar sozinho. Jesus quer ficar? Jesus quer ficar sozinho. Jesus quer ficar sozinho. Jesus quer orar sozinho. Era um costume dele. E agora ele vai para o deserto. E tem gente aqui cheia de trauma. Trouxe essa pregadora para falar de deserto. Isso é trauma. Porque na verdade o deserto nunca te fez mal e você deveria reconhecer isso. O problema é que você associa o que você viveu no deserto com aquilo que te levou para o deserto. Vou falar de novo. O problema é que você associa o que você viveu no deserto com aquilo que te levou para o deserto. Por exemplo, você diz assim, irmã, no deserto eu fui traída. Não, no deserto você não foi traída, no deserto você aprendeu em quem confiar. Você diz, foi no deserto que meu noivo me decepcionou. Não, foi no deserto que Deus te deu livramento de entrar num casamento desgraçado. E aí eu me pergunto, por que tanto trauma no deserto? Porque no deserto faz calor, porque no deserto não tem distração. O tempo de deserto é o tempo de solitude. É quando eu preciso resolver aquilo que me ocupa, aquilo que me incomoda, aquilo que me intimida, aquilo que me afeta. E a maioria de nós que estamos aqui, nós queremos nos distrair daquilo que nos afeta. É por isso que a gente marca confraternização atrás da outra, a fim de distrair um pouco. É por isso que tem dia que a gente quer colocar o entretenimento em cima daquilo que precisamos fazer. Aí a gente bate perna no shopping o dia inteiro, vê 2 filmes em cartazes e no final do dia a gente está do mesmo jeito, porque entretenimento não resolve problema espiritual. Mas o deserto ensina a gente a alinhar espírito, alma e corpo. O deserto faz a gente discernir o que é da alma, o que é do espírito, o que é razão, o que é emoção. Então Deus te trouxe aqui para te dizer, assim como ele, quando sentiu necessidade, foi isolar-se no deserto, chegou um tempo de maturidade espiritual na sua vida. Chegou um tempo de você entender que é necessário viver solitude no deserto. Eu não sei para quem, mas Deus trouxe alguém aqui para dizer, o deserto não é um lugar de trauma. Foi o deserto que te tornou a mulher forte que você é. Foi o deserto que te tornou o ser humano que você é. Foi o deserto que te deu a educação que você tem. Foi o deserto que aumentou o teu nível de gratidão. Porque quando você tinha muito, tu era besta. Agora depois do deserto, tu dá graça até por arroz, feijão e angu. O deserto te deu fibra. O deserto te deu capacidade. Pega na mão de quem está ao seu lado. Sacode essa mulher de Deus e diga para ela, seja grata. O deserto só te melhorou. O deserto só te fez crescer. O deserto só te robusteceu. Deus está dizendo, esta dor, esta crise, esta perda de alguém ou esta perca de alguma coisa não será resolvida com sapato. Esta crise emocional, esta dificuldade social não será resolvida com uma série atrás do outro no Netflix.
você diz, irmã Camila, o que eu faço? Eis a questão. Porque você está acostumado a ver Deus fazer. Só que quando Deus quer te dar maturidade diante de um problema, Ele não faz. Ele espera que você faça o que Ele já te ensinou. Lembra de Adão? Ele diz ao homem, dê nome a todos os animais viventes. E o nome que você chamar é o nome que eles vão ter. Adão dá nome a todos os seres viventes. Quando Eva é criada pela sua costela e ele é recobrado do seu sono, ele diz assim, esta se chamará mulher. Eva é bicho? Responda aí, Eva é bicho? Quem foi que mandou ele dar nome para ela? Deus que não foi. Porque não está escrito isso. Irmão, mas por que que ele deu? Porque nem sempre Deus manda. E o que que ele faz antes? Um estágio. Dá nome aos bichos. Dá nome a tudo. O camarada está fazendo o que Deus mandou. O camarada está fazendo o que Deus? O que Deus? Deus desce com ele todo dia, conversa com ele. Que nome você deu hoje? Eu dei esse, dei muito bem, meu filho. Outro dia, e aí... Quando ela nasce, ele já está acostumado a dar nome a tudo que vive. Quando ela nasce, ele diz, essa se chamará mulher. E o Senhor repreendeu? E o Senhor repreendeu? Não, porque ele entendeu a maturidade do tempo do crescimento. O que é isso? Quando Deus mandou, ele deu nome. Quando Deus não mandou, ele nomeou a mulher. O que é isso? É assim que Deus quer se relacionar conosco. Eu quero começar te ensinando e terminar entendendo o que você aprendeu. Eu quero começar te motivando e depois entendendo o que você compreende. O que ele está dizendo é, quando você aprende a obedecer tudo que eu mando, você aprende o que eu quero sem que eu tenha que te mandar. Quando você faz aquilo que eu mando, você cria em você um espírito obediente e inteligente que começa a aprender o que Deus quer sem que ele tenha que ordenar. O texto está dizendo que Jesus foi para o deserto. É diferente da última ocasião em que ele esteve no deserto. Na última ocasião que ele esteve no deserto para ficar sozinho, o texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito antes de iniciar os milagres do seu ministério, como se fosse uma aprovação, falando a grosso modo. O texto diz, e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na primeira vez eu poderia dizer que foi por condução, mas nesta vez foi por voluntariedade. O que isso significa? Ele sabe o que se pode extrair de lá. Ele sabe que se vai de um jeito, mas se volta de outro. Nesse fechamento de congresso tão lindo, o Senhor quer aferir a nossa maturidade nessa noite. E talvez você diga, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me coloca lá. E Ele está dizendo, pois é, se eu quiser eu te coloco lá. Mas se eu não te coloquei lá agora, é para ver se você aprendeu o que eu venho te ensinando até aqui. De vez em quando eu te peguei pela mão, como fiz ao profeta Ezequiel, e te deixei lá, porque se eu não te deixasse, você não ia. Mas uma vez que você saiu mais forte, uma vez que você saiu mais crente, uma vez que você saiu melhor, uma vez que você saiu mais forte, uma vez que você saiu mais madura, eu espero que você veja que lá, aonde doeu também sarou. Lá, aonde perdeu, também superou. Está com medo desse deserto por quê? Dessa vez, Jesus vai espontaneamente. Vai esperar o convite da consagração até quando? Quer dizer então que só vai orar quando as irmãs do ciclo de oração fizer a visita? Está vendo a depressão comendo no teu lombo? Está vendo o espírito maligno rondando tua casa? Tem gente aqui que já viu até vulto. Outro está dominado pelo sentimento de perda, já não consegue mais lavar um copo. Não, mas eu já agendei, dia 12 de dezembro as irmãs vão vir aqui. Nós ainda estamos em maio.
E aí, irmã Camila, o que eu faço? O deserto não é necessariamente uma posição geográfica, mas uma posição espiritual. Aonde eu decido, aonde eu escolho manter-me só um tempo, mas não é só, é privacidade com Deus. Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Eu não sei para quem, mas o Espírito de Deus está falando diretamente com alguém aqui. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará em público. Mas primeiro, respeita o momento de privacidade. Deus está dizendo, chegou a hora de sair de alguns lugares que você é bem-vinda. Irmão, o quê? Exatamente isso. Chegou a hora de se ausentar momentaneamente de alguns lugares que você é bem-vinda. Porque aonde a gente não é bem quisto, a gente sai de boa. Ruim é ter que ter disciplina para se retirar de onde eu gosto de ficar. Difícil é entender que aquilo, eu posso ver mensagem no YouTube o dia inteiro, a minha casa pode ser preenchida de louvores na rádio o dia inteiro, eu posso ficar no congresso de 3 às 6, difícil é entender que quando tudo isso acabar, eu preciso dar continuidade ao fluxo de maneira individual. Vai Jesus para o deserto. E nessa noite o Senhor está dizendo, é no deserto que você supera a perda daquilo que eu decidi não te restituir. Daquilo que já atendeu um propósito e não voltará. Quando Jesus está no Getsemane e ele ora, momentos antes de viver o Calvário, ele vai dizer, Pai, se possível for, passa de mim esse. Todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua. Aí o texto diz que tendo assim orado, apareceu um anjo ao seu lado, que o confortava, e o termo no grego diz, o encorajava, porque consolo está ligado à coragem, a encorajamento. Aí o texto diz que Jesus, ao ver o anjo, entra em agonia profunda. Aí eu te pergunto, será que você, depois de orar, como prova de que Deus ouviu tua oração, te manda um anjo em pessoa, para botar a mão no teu ombro e te confortar, para fazer carinho na tua cabeça e te consolar? Você daria glória a Deus ou não? Daria um aleluia ou não? Quem aqui choraria de emoção? Diga glória a Deus. Só gente, Jesus não, porque Jesus discerne o propósito. Se o anjo não vem, se não tem consolo, se não tem encorajamento, é porque não tem cálice. Se o anjo vem, é porque o cálice está chegando. O que Deus está dizendo? Não vai voltar. A via crucis é para seguir. Não vai ser a tua vontade, vai ser a minha vontade. E o anjo está aí para te ajudar a superar, para te ajudar a caminhar, para te encorajar. Pega a mão de alguém e diga, no deserto você supera. Sacode ele e diga, no deserto você supera. Vai ter que se retirar de alguns lugares que te fazem bem. Vai ter dia que não vai dar para ir para o shopping. Vai ter que ficar em casa, trancada num quarto. Vai ter grupo de WhatsApp que teu nome vai ter que estar declarado lá em cima. Fulana saiu do grupo. E alguém vai dizer, irmão, o que foi? Aconteceu alguma coisa? E você diz, aconteceu, eu preciso de um tempo. Foi alguma coisa comigo? Olhe para ela e diga, não é nada com ninguém. Eu não estou falando de solidão, eu estou falando de solitude. E entender que você precisa de um momento a sós com Deus. Tem coisas na sua vida que você tem sufocado, tentando distrair-se, fingindo que não é importante, mas não tem sido o suficiente. Quanto mais coisa você joga em cima daquilo que te sufoca, quanto mais coisa você joga em cima daquilo que te entristece, mais profundo aquele sentimento vai ficando.
E com mais dificuldade de resolver, você vai ficando. Jesus sobe no barco, chega no deserto. Quando ele tira o pé do barco, o texto diz que uma multidão, sabendo que ele chegara ali, caminhou 8 quilômetros para encontrar-se com ele. Quando vê Jesus à margem da praia, aquela multidão, o texto diz que o coração dele se move de compaixão. Movido de compaixão, o texto vai dizer que ele curou a todos naquele dia. A todos os enfermos que estavam presentes. Teve palavra, teve cura, teve renovo, teve a multiplicação dos pães e dos peixes. Estava todo mundo feliz, estava todo mundo maravilhado. De maneira que o desfecho do milagre vai dizer que o milagre foi tão grande que sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães. E termina dizendo, e todos se saciaram. Mas Jesus não foi ali para curar a multidão. Jesus foi ali porque queria ficar. Vem comigo, Jesus não foi ali para curar a multidão. Jesus foi ali porque queria ficar. Jesus não foi ali para pregar. Jesus foi ali porque ele queria orar. Jesus não foi ali para fazer milagre. Jesus foi ali porque ele queria ficar. Mas quando viu a multidão, moveu-se de compaixão. Jesus é assim. Só que o que nós precisamos aprender com Jesus é que aquilo que ele faz pelas pessoas não oculta dele a necessidade do que ele precisa fazer por ele. O nosso problema é que a gente se distrai com a multidão. Ninguém pode estar o tempo todo com todo mundo e querer estar com Deus ao mesmo tempo. Jesus esteve com a multidão, mas ele foi para o deserto porque queria estar a sós com Deus. Eu tenho visto pessoas com dificuldade de superação, porque elas tentam superar aquilo que sufoca fazendo bem para as outras pessoas. Irmã Camila, você veio pregar contra o bem? Não. Tanto é bom que Jesus fez o bem, mesmo quando procurava a solitude. Só que o que ele fez pelas pessoas não ocultou dele a necessidade que ele tinha de buscar por si mesmo. Eu tenho visto pessoas embrenhadas no ciclo de visitação, de manhã, de tarde, de noite, e me coloco a pensar, é só para fazer o bem ou é para passar na casa dos outros aquilo que eu não posso fazer na minha casa? Isso é muito forte. Se você não der glória daqui por diante, eu entendo perfeitamente. Às vezes eu fico vendo companheiros de ministério, de domingo a domingo, de segunda a segunda, pregando. Tem casa, tem filho, tem mulher, tem negócio, mas não volta para casa, é direto. De domingo a domingo, de segunda a segunda, 30, 40 dias fora de casa. Ainda pega o microfone e diz, irmãos, eu estou 2 meses fora de casa. Por quê? Porque estou fazendo bem para as pessoas. Se é solteiro, glória a Deus. Porque Paulo diz que aquele que cuida, aquele que é solteiro, cuida das coisas do Senhor. Mas não, camarada com filho, camarada com casa, camarada com mulher, fica fora direto. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, quanta bondade. É bondade mesmo? Ou é fazer lá fora aquilo que eu não tenho condições de resolver dentro? Irmã, enquanto eu vou cuidando dos outros, Deus cuida dos meus. Irmã, enquanto eu vou fazendo para os outros, Jesus faz para os meus. Na poesia é muito bonito, mas na prática, teu filho tem que ter teu nome, tua casa tem que ter tua marca, teu marido tem que ter teu cheiro, teu ministério tem que ter realidade. O Jesus de todo mundo é o Jesus, Filho de Deus. E ele não vai dar para as pessoas aquilo que deve ser dado a Deus. O tempo que é das pessoas é das pessoas, e o tempo que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César, mas o que é de Deus é de Deus. O texto diz, e todos se saciaram. Responda para mim, todos mesmo? Ou tem alguém ali que ainda não fez o que foi ali para fazer? E se não fez, não tem como estar saciado. E se não fez, não tem como estar satisfeito. Quem suspeita dizer quem é? Quem? Quem? Porque tem uma hora na nossa vida
E é a hora de superar. Que nem todas as orações que eu fizer pelas pessoas vão apagar em mim a necessidade de orar por mim mesma. Tem uma hora que por mais que você imponha as mãos sobre todas as pessoas, isso não vai ser o bastante para ocultar a necessidade de orar por si mesmo. E todos se saciaram, todos não. Porque eu ainda não vim fazer, não consegui fazer o que eu vim aqui para fazer. Não deixe a beleza do que é feito agora tomar de você a atenção que você precisa dar às coisas depois da festa. Marcha com o varão, pula, roda, entra no milagre, glorifica a marcha, sacode o sal, o chale, canta o hino da vitória, mas quando acabar não esqueça que aqui Jesus é para todo mundo, mas é na tua casa que ele é Jesus só para você, é na tua família que ele é Jesus só com eles. Jesus está dizendo, aqui eu estou para todo mundo. Eu quero saber que horas que eu vou estar só com você. Chega no deserto. Sacia todo mundo. E aí o texto diz assim, verso 21 e 22, onde a gente fechou. E tendo despedido a multidão é boa, irmãos. Porque essa multidão aqui o ama. E sabe qual é a maior parte difícil, a parte mais difícil, da maturidade espiritual? É quando eu tenho que me mandar embora, gente que me faz bem. É quando eu tenho que mandar embora quem me ovaciona. Tu é o cara. É quando eu tenho que mandar embora quem diz, você é linda. Ebaracana sore canchoria. Hebi carabara soriargia. Tem muita gente sendo ovacionado pela multidão. E já sendo perseguido pela mesma, porque não sabe a hora de se retirar do meio deles. A hora da maturidade espiritual é entender que todo o bem que fazem por mim não será o suficiente para preencher o bem que só Deus pode fazer por mim. E Deus não está a fim de dividir a atenção com a multidão. O texto diz que ele despede a multidão. Poxa, mas essa multidão é tão bacana. E quem é que quer ir embora, irmão? Ninguém, porque Jesus é tão bom. Ou seja, Jesus os abençoa porque os ama e eles ficam até sem almoço antes da multiplicação porque amam estar na companhia dele. Aí eu te pergunto, é um encontro de amor ou não é? É um encontro de amor ou não é? É um encontro de amor, de compaixão, de cumplicidade. Mas o texto diz, e Jesus despediu a multidão. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de estar junto, tempo de estar afastado. Despede a multidão. E despede os discípulos também. Irmã, até os discípulos Na primeira oportunidade, eu penso que os discípulos poderiam ficar. Porque aí a multidão não ia tomar o tempo do que Jesus queria fazer. É por isso que Jesus foi para lá com os discípulos. Mas porque a multidão tomou o tempo que deveria ser de oração de Jesus com os seus, por mais que ele orasse um pouco distante deles para orar individualmente, agora ele já não podia nem ficar mais com os discípulos. Porque quando eu não faço o que precisa ser feito no tempo que deve ser feito, a minha necessidade aumenta. É como a fome. Quando você não come na hora que você precisa comer, a fome aumenta. Então nem os discípulos podem ficar. E o texto diz que Jesus despede os discípulos também. Tem uma hora na nossa vida que nem os mais chegados podem ficar. Oh. Nem os mais chegados, irmã Camila, nem os mais chegados. Mas amiga, poxa, eu vou para tua casa 8 horas da manhã, eu varro casa para tu. A amiga é uma bênção.
lava banheiro, ajuda no almoço, no café da tarde ela já está lá, pega as crianças na escola para você. E até quando você vai orar, ela quer orar com você. Diz, amiga, vamos orar. Não vamos hoje não, amiga, hoje você precisa ir embora. Mas amiga, você me conta tudo, isso era antes. Agora eu estou num nível que tem coisa que eu só posso falar para Deus. Despede os discípulos, despede a multidão, manda todo mundo embora. E o texto diz que quando ele ficou sozinho, foi então que ele orou. Você vai perceber ao longo dessa ministração que o caminho de ida é um caminho complicado. O caminho de ida é um caminho desconfortável. É um caminho onde eu estou indo movido pela dor. É um caminho onde eu estou indo movido a compreender a perda. É um caminho onde eu tenho que me conformar com aquilo que o Senhor já me disse que não vai restituir, com aquilo que o Senhor já me disse que não vai compensar. É um caminho onde eu tenho que aceitar a perda. Então o caminho de ida é doloroso. É um caminho em que eu não posso me distrair. É um caminho em que não cabe brincadeira. É um caminho em que eu não desvio para o shopping. É um caminho onde eu não posso ficar com as amigas o tempo todo. É um caminho onde eu não posso ficar na rede social o dia inteiro. Ai, o caminho de ida. É caminho de ida. Olha para quem está ao seu lado e diga, é caminho de ida. Quem está lá atrás, lá em cima, olha para quem está ao seu lado e diga, eu estou assim na ida. Assim como, assim pensativa. Assim como, assim refletindo em como essa mensagem falou comigo. Assim como, assim desse jeito, pensando. Eu estava querendo confirmação e veio hoje. Assim como chocada, porque o que Deus já havia dito pela boca dos profetas, agora está confirmando pela palavra, quando diz que vai te separar, que vai te santificar, que tu vai ter um tempo de solitude. Caminho de maturidade, caminho onde vai ter festa boa para você ir, mas por causa do momento que você está vivendo, você vai ter que dizer não. Caminho que não tem problema nenhum. Sentar, ficar lá com as amigas um tempo, rindo, mas não é o teu momento de rir, é o teu momento de quarto, é o teu momento de secreto, e você vai ter que dizer não para aquilo que iria te ajudar a distrair-se da perda. Caminho de ida, diga de novo, caminho de ida. Fecha comigo a mensagem, diga, caminho de ida. Caminho de ida é caminho de despedida, onde eu tenho que abraçar quem não pode ficar, onde eu tenho que mandar embora quem gosta de mim. Diga de novo, caminho de ida. Na ida a gente chora, na ida a gente aceita, na ida a gente se conforma. Na ida a gente derrama lágrima, na ida a gente ainda está confuso. Caminho de ida. Vamos, discípulos, embora, a multidão vai embora. O texto diz, e fecha a cena aqui. O barco dos discípulos, açoitado pelas ondas. Os discípulos são os mais chegados. Quem lembra, diga glória a Deus. Os discípulos são os que eu amo. Quem lembra, diga aleluia. Os discípulos são os meus companheiros que me fazem bem. As pessoas que eu escolhi caminhar ao lado. Quem lembra disso, diga graças a Deus. O barco destes está sendo açoitado pelas ondas. O vento está soprando. O mar está bravio. E eles estão com tanto medo que o texto diz que ao verem Jesus ao longe, amontoam-se no barco e gritam pensando ser um fantasma. Abre a boca do outro lado por cima das águas, se cumprindo o que está escrito em Salmos de número 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, porque a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Jesus abre a boca e diz, filhos, sou eu, não temam. Pedro abre a boca do lado de cá e diz, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele diz, vem, e vem Pedro andando por cima das águas. Mãe Camila, não entendi, vai entender agora. Na ida é solidão, na ida é quietude, na ida é mandar para longe quem eu gostaria que estivesse perto. Na ida é sair da onde eu não quero ficar e ter que ficar aonde eu não quero. Resultado da ida, um Cristo que encontra com eles por sobre as águas. Oh,
eu vou falar de novo. O resultado da ida é um Cristo que encontra com eles por sobre as águas. Se tem ministério de louvor, vai ficando no lugar aí agora correndo. Na ida é doloroso, na ida é superação, na ida é ter que aguentar até onde a dor pode ser suportada, mas a volta desse Cristo é ele vindo por sobre as águas. Venha comigo e diga sobre. Diga sobre. Diga sobre. Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: me aguarda na volta. Me aguarda na volta. Porque na ida eu tô cabisbaixa, na ida eu preciso ficar sozinha, mas na volta eu venho por cima. Na volta eu venho sobre. Na volta eu venho por cima daquilo que atormenta. Na volta eu venho sobre do vento. Na volta eu venho sobre as ondas. Sacuda pelo menos 2 pessoas aí na galeria. Sacuda pelo menos 2 pessoas ao seu lado e diga pra ela: eu respeito a tua ida. Não, abre a boca e diga: eu respeito a tua ida, mas te espero na volta. Te espero na volta. Fica de pé dando glória a Deus quem quer voltar. Fica de pé quem quer voltar por cima.